Boa noite. Um ferido ligeiro é o resultado de um acidente de viação que ocorreu este sábado no distrito de Lobata. A viatura embateu na ponte e caiu no Rio Douro, que faz fronteira entre Conde e Guadalupe. É este o estado em que ficou a viatura. Segundo o testemunho ocular, o acidente ocorreu por volta das 21 horas deste sábado. A viatura, que vinha da direção de Guadalupe, embateu na ponte e foi parar dentro do Rio Douro, um rio que faz fronteira entre Guadalupe e Conde. O motorista da viatura, que por sinal o único ocupante saiu leso deste acidente, apenas teve um ferimento ligeiro. Acidente de viação no Rio Douro. A Assembleia Nacional aprovou esta semana o projeto de alteração à Lei dos Deputados. Esta é a segunda vez que os deputados alteram o seu estatuto. A primeira alteração teve lugar em setembro de 2013 e foi aprovada pela coligação MLSTP-PSD, PCD e MDFM-PIAL. Nesta última alteração, desta sexta-feira, os deputados do ADI suspenderam a linha L do polêmico artigo 19 sobre a incompatibilidade, mas a oposição não gostou e disse que a pretensão do ADI é criar condições para que os seus militantes passem a oferir duas remunerações na função pública. A proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar da Ação Democrática Independente, ADI, visa fundamentalmente o seguinte: criar condições para que os seus militantes que se encontram na função pública e que virão, com certeza, à Assembleia Nacional, passem a oferir dois salários, duas remunerações. Porque isto, meus caros, de dizer que não há condições de trabalho, em termos aqui da Assembleia Nacional, é cobrir o sol com a peneira. Eu acho que há pessoas que querem transmitir essa impressão para a população. Mas olham para a vossa bancada e olham muito bem para a vossa bancada. Eu quero vos dizer, olham muito bem para a vossa bancada. Não é? Exatamente, olham muito bem para a vossa bancada. E eu estou vendo as coisas das outras bancadas, muito bem olho no olho. Digam-me, por favor, se nas outras bancadas não tem pessoas que exercem outras funções na administração pública. Quero que fique claro que não é intenção nossa de que o deputado não tenha outras remunerações. Nós colocamos a questão para que a lei se faça respeitar. Nós estamos a falar na matéria de separação dos poderes. Ninguém disse que os deputados não podem trabalhar. Os deputados podem trabalhar, mas temos que respeitar a matéria de separação de poder. Não pode um poder subjugar-se a outro poder. O deputado faz parte de um poder, é o Parlamento. A separação de poder entre o legislativo e o executivo. Não se pode ser legislativo e executivo ao mesmo tempo. É esta questão que colocamos aqui. Não é possível que alguém que faça a lei, que fiscaliza o Estado, possa estar na condição de executar, portanto, e ser fiscalizado ao mesmo tempo. Nós tivemos casos aqui várias vezes, sabemos, de que os deputados sentiram-se na presença dos seus ministros coagidos, portanto não podiam fazer uso de palavra porque sabiam que ao fazer uso de palavra esse mesmo deputado iria ser despedido, iria ser demitido da sua função. A Constituição deixa claro a separação dos poderes. Daí que, com base na Constituição, que se elaborou, portanto, esta lei, a Lei 19 do Regimento da Assembleia Nacional.
O projeto de alteração que foi aprovado pelos deputados do ADI, com votos contra do MLSTP, PST e PCD e abstenção da UDD, a Ação Democrática Independente diz que não vai tapar o sol com a peneira. Um deputado, se queres encontrar-se com alguém, tem que encontrar-se no corredor, não tem um gabinete. É o único deputado. Esse senhor reúne aonde? Tem direito. Foi eleito pelo povo para defender o povo. Não vamos tapar o sol com a peneira. Deixemos discursos demagogos e vamos a questões práticas. Quero dizer também que nós do ADI não temos nenhum interesse de abrir possibilidades para demitir militantes, para acumular funções. Não é essa a nossa intenção. Digo mais, e que alguém que me contrarie, em nenhum momento nós invocamos a questão salarial. É o entendimento do deputado. A questão salarial, em nenhum momento. Agora, uma coisa simples, prático de ver. Um cidadão na administração pública que também é deputado, ou é eleito deputado, na interpretação dos senhores, ele tem que fazer a opção, deixar a administração para ser deputado. O deputado, na sua função, não está em comissão de serviço. Eu gostaria de perguntar e ter resposta. Assim que terminar as suas funções, o que será desse técnico? É um técnico especializado? Quando ele regressar, será que o seu posto está à sua espera? Qual é o enquadramento, o enquadramento legal neste momento que está na lei? Eu gostaria de perceber que está na lei que diga, que salvaguarda esse interesse. O Presidente da República é eleito depois das suas funções, ele tem uma reforma antecipada. O deputado, depois da sua função, nada lhe garante de ser reeleito para uma outra legislatura. Daí sim, é necessário um estudo aprofundado da questão. Não podemos tomar essa questão de ânimo leve. Senhor Presidente, quero dizer que a nossa proposta não é desequilibrada, como fez entender a bancada do MLSTP. Os santomenses têm consciência disso. Nós também estamos atentos ao prestígio dos deputados. E aqui todos nós sabemos em que condições nós trabalhamos em questão de logísticas e não só. Passo a redundância, a questão física, falemos às claras, se estão reunidas. E nós dissemos também, isto não é ad eterno. E quando fizeram a alteração, certamente alguns dos seus deputados acumularam as funções de deputação e também na administração pública. E naquele momento, nada assustou ninguém. Por que agora? Portanto, nós do ADI estamos abertos ao debate para que possamos encontrar solução, não é para dignificar a função dos deputados. Mas nesse momento reafirmamos a nossa posição que não reúne as condições da Assembleia Nacional, nesse caso, para que o deputado possa exercer na plenitude. O governo regional está preocupado com a situação financeira do país, que nos últimos tempos tem dificultado a ação do Executivo. Este foi um dos assuntos que dominou a reunião desta semana do Conselho Ordinário do Governo Regional. Dentre os pontos de ordem do dia em cima da mesa neste Conselho Ordinário do Governo Regional, realizado esta quarta-feira, os constrangimentos financeiros que vêm estrangulando a governação, debilitando a credibilidade do governo regional, foi a que mais mereceu uma profunda reflexão. Neste ponto, o venerando Conselho orientou o secretário das Finanças e Administração Pública à extremidade de contenção e do fraco recurso que é posto à disposição priorizar. Salário dos funcionários públicos, evacuação dos doentes, dieta hospitalar, combustível para o funcionamento dos serviços a citar, transportes escolares, serviços municipais, serviços de saúde, enquanto mantiver a situação financeira atual.
Ainda assim, chama a atenção das autoridades centrais para o cumprimento dos compromissos assumidos relativamente com a evacuação dos doentes. Relativamente à evacuação dos doentes, é preciso recordar que é uma responsabilidade assumida pelo Governo Central. Por falta do seu cumprimento, o Governo Regional tem vindo a suportar essa despesa, pondo em causa o funcionamento dos outros serviços. Conclusão do Conselho Ordinário do Governo Regional reunido esta quarta-feira. Um grupo de jovens de Zandrigo Santana invadiu este domingo um terreno alegadamente abandonado há vários anos. Os jovens afirmam precisar do espaço para construção e cultivo. São cerca de 15 hectares de terra pertencente a um cidadão português que está abandonada há décadas. Neste mato tem havido a exploração ilegal de madeira por desconhecidos. Os moradores de Zandrigo Santana dizem que a roça transformou no abrigo para delinquentes. Não obstante este fato, os populares garantem ter desenvolvido várias diligências junto à autarquia local para a distribuição desta parcela de terra, mas os esforços foram infrutíferos. O terreno pertence a um senhor, mas nós ficamos a saber que o presidente de Câmara cessante enviou todo o esforço de modo a despropriar terreno, de modo que pudesse dar a cada jovem 25 metros quadrados para fazer casa. Mas até agora nós não estamos a ver nenhuma solução. Ultimamente fugiram, pegou uma criança que violou. Então nós estamos a trabalhar como nós já trabalhamos, era um robô, de modo a jovem conseguir 20 metros quadrados, recorrer ao lugar onde quer o direito, nós podemos conseguir fazer a construção, porque eu também tenho material para construir casa, mas até agora não construí porque não tem espaço. Então esse que é o nosso direito que nós estamos a reivindicar. Esse terreno tinha um dono. Depois esse dono viajou, deixou Pachiri conta desse terreno. Depois de Pachiri, agora vem um senhor chamado África que trabalha na PIC. Depois de África ficou a cuidar de roça. Depois, eu não sei se há recurso ou não há. O homem viajou até agora, o homem não veio. Câmara sabe melhor desse terreno, mais do que eu, porque eu quase começou a crescer agora. Então tinha um pequeno campo aqui nessa roça. Até tinha uma pessoa que começou a criar invasão. Tomou mais parte daqui, porque aqui é grande muito. Aqui foi daqui até Vila. A falta de um espaço para a construção de habitação para os jovens está na base da decisão deste grupo que resolveu invadir o terreno do senhor Eduardo. Roça está abandonada. O senhor já viu que a Câmara ficou, parece, para tomar roça, para distribuir para a população. Ele começou a cortar. Não sabe se é ele, não sabe se é guarda que está na roça, não se sabe, não está vendo? Então, como a gente está precisar espaço para a gente fazer construção, então cada gente começou a cortar pedaço a tomar 25 metros de terreno para a gente ver se a gente constrói. Eu próprio estou aqui com muito medo, porque aqui está todo capoeirado. Ali de ontem havia um moço que pegou uma criança aqui. Já esteja aberto ainda é melhor, porque eu estou aqui, tenho 18 anos aqui. Em São Tomé e Príncipe vem-se resistindo dia após dia revolta de grupo que reivindica espaço para a construção de uma casa própria ou para o desenvolvimento de agricultura. Uma equipa da Direção das Pescas esteve esta semana na região autónoma do Príncipe. O objetivo foi de reforçar a capacidade dos quadros locais no âmbito do programa de avaliação de recursos pesqueiros. Sabe que os recursos pesqueiros, ao contrário daquilo que muita gente pensa, são esgotáveis, né? Os esgotos acabam. E é necessário nós sabermos aquilo que temos e como é que nós estamos a pescar, de forma a traçar recomendações futuras. Hoje em dia, muita gente pesca com todo tipo de equipamentos impróprios, usam redes impróprias, há pessoas que usam até materiais explosivos e destroem tudo aquilo que é a biodiversidade, tudo aquilo que é fauna pesqueira. E nós temos que saber, para isso, o Estado, como lhe compete, deve acompanhar, fazer o segmento da exploração desses recursos e, posteriormente, fazer recomendações de uma boa gestão para que a pesca seja uma pesca sustentável.
Está a correr muito bem. Nós selecionamos algumas comunidades. Isso é feito a nível nacional. Santo Tomé do Príncipe. E no Príncipe nós selecionamos algumas comunidades com apoio dos colegas locais. Temos a Praia Burra, a Praia Campanha, Capitania, algumas praias, onde depois os trabalhos irão iniciar aqui no mês de fevereiro, praticamente cerca de 2 meses, porque é uma atividade mais simples, não é uma atividade para 5 meses. Aliás, a avaliação de recursos é uma questão que se deve levar vários anos, mas devido a uma limitação financeira que nós temos, estamos a fazer um trabalho apenas com o apoio do PAPAFPAR, durante esses 5 meses teremos um pouco de lição daquilo como está o estado dos recursos que estão sendo explorados. Este ano, o ato central das comemorações do 3 de fevereiro terá como palco o Museu Nacional. Uma nova filosofia que, segundo Nelson Campos, diretor-geral da Cultura, visa valorizar mais o espaço e reeducar os jovens para esta data histórica. A 3 de fevereiro de 1953, centenas de santomenses tombaram a mando do então governador português Carlos Gorgulho. Os nativos foram escravizados e levados à morte naquele que se viria a tornar no pior massacre da história das ilhas. O objetivo era transformar à força os nativos em trabalhadores contratados para as plantações de cacau e café. 62 anos depois, o país ainda chora e procura honrar os que, com o seu sangue, regaram o caminho para a liberdade e a independência nacional. Os preparativos para esta celebração já começaram. O tradicional nosado será em Fernão Dias e em Batepá simultaneamente na noite de segunda-feira. Relativamente a Batepá, os alunos da Escola Maria Manuela Margarido farão uma marcha, portanto, a partir das 16 e pouco, à localidade de Batepá, onde eles serão orientados sobre essas mesmas ocorrências. Haverá, portanto, um espaço dedicado à conversa com. E, portanto, não sei quem estará a orientar isto, mas eu garanto-lhe que a Presidente da Câmara Distrital de Misoche, tão ativa quanto portanto, está empenhada e está a desencadear connosco essas ações. No dia 3 de fevereiro será celebrada uma Eucaristia na Igreja da Sé Catedral e o ato central da comemoração, fugindo à tradição, este ano será no Museu Nacional. A ocorrência no Museu Nacional prende-se precisamente, sim, com a revalorização dessa instituição, que tem entrado praticamente no estado de esquecimento, de abandono, não obstante o museu, armazena em si informações muito importantes sobre a nossa história. Muitas vezes, quando queremos organizar uma exposição, recorremos ao Museu Nacional, nós temos ali fontes, ou recorremos ao arquivo histórico. Nós estamos a dizer concretamente que 3 de fevereiro muitas pessoas tenham perdido vida no Museu Nacional, mas é verdade que há indicações também de possíveis atrocidades, possíveis pessoas que ficaram presas, retidas ali. A Direção da Cultura está a envidar esforços de modo a garantir uma presença maciça da juventude neste evento. Ano após ano temos vindo a constatar que tem havido pouca participação da juventude neste processo, e é o processo, se calhar, é o momento de reeducarmos, reorientarmos, revalorizarmos, devido à proximidade, à congregação, não é? De sinergias ali neste ponto, porque parece que não, mas a presença de elites, de figuras ali no Museu Nacional, a proximidade com a grande escola que nós temos ali, que é o Liceu Nacional, com um grande potencial de alunos que nós podemos conduzir ao espaço, para podermos incentivá-los a essa marcha que nós depois levaremos ao distrito de Lobata, futuramente. Portanto, é uma indicação muito concreta para aquilo, portanto, que nós queremos. O massacre de Batepá, como ficou conhecido, é um dos importantes marcos da história do arquipélago, não só pelo horrendo ato que foi, mas também pela mensagem de coragem e garra demonstrada pelos que tombaram em nome da pátria. A TVS foi ao encontro de 12 irmãos escultores na localidade de Bombom. Brasilai e Flávio decidiram construir uma estátua com cerca de 2 metros, simbolizando o tratamento de um escravo no período colonial. Uma verdadeira obra-prima para marcar 3 de fevereiro, dia do massacre de Batepá.
É neste espaço que estes dois irmãos, Brasilai Quaresma e Flávio Quaresma, concebem e executam as suas obras, ocupando desta forma os seus tempos livres. Inspirados nos feitos do artista plástico moçambicano Malangatana, Brasilai e Flávio produzem trabalhos de escultura como esta estátua, simbolizando a escravatura no período colonial. Este trabalho, no momento, surgiu através, assim, pela inspiração em algumas obras do senhor Malangatana. Às vezes assisti assim na televisão algumas obras e como foi um artista muito famoso, então peguei numa pedra, comecei a esculpir que esta a primeira pedra, depois deu abertura nas outras obras. Essa estátua que representa o escravo foi a inspiração de eu e meu irmão mais novo. Disse para ele, Flávio, por que não podemos fazer assim uma obra que representa alguma coisa que tem a ver com a nossa cultura, o nosso passado? Então ele disse, então vamos fazer uma obra, uma pessoa acorrentada que tem a ver com o massacre de 53. Então foi essa a inspiração, então fizemos. Foi assim com essa inspiração que criamos esse belo escravo, né? Que está lá. E é para apresentar todos os nossos antepassados. E quais são os materiais usados que foram usados para poder fazer o trabalho? Os materiais. Usamos muitas fariscas, cimento, areia também usamos, um pouco assim de pó de pedra. Então, e ferros para aguentar, para suportar todo o peso. Para além de estátuas, fazem também esculturas em pedras, madeiras e quadros diversos. O maior sonho dos dois artistas plásticos é possuir um espaço com melhores condições, como o garante da qualidade das suas obras. Daqui para frente temos mais em querer fazer uma exposição. Até então nunca fizemos nenhuma exposição. Estamos ainda a esperar a oportunidade de fazer uma exposição um dia. Queremos que pessoa de boa vontade, que viu toda a nossa inspiração. Então, estamos aqui de braços abertos porque não temos assim os materiais necessários para termínio das nossas obras. Então, precisamos de uma máquina, uma rebarbadeira, tudo isso. Então, nosso sonho próprio é abrir galeria, onde nós possamos pôr as nossas obras para vender. Isso aqui é o meu sonho, também dele também. O espaço, não temos espaço. Não temos espaço, então isso fica aqui às vezes assim na rua. Foi na localidade de Bombom que a TVS descobriu estes dois irmãos, artistas plásticos, que clamam por apoios. A degradação dos valores éticos e morais que se vem assistindo em grande escala ao nível do país esteve esta semana em debate na região autónoma do Príncipe. O espaço de reflexão foi uma iniciativa do Gabinete Regional de Gênero e de Família. Sendo a família considerada a principal célula de uma sociedade, necessário se torna resgatar o seu valor ético e moral, que de algum tempo a esta parte vê-se perdendo com o aumento do consumo excessivo do álcool, violência doméstica, abuso de menores, entre outros. Com este propósito, o governo, junto do Gabinete de Gênero e de Família preocupados com a situação, aglomerou pessoas de vários quadrantes da sociedade para refletirem sobre a degradação desses males. Nós temos dado conta que tem havido muita violência, os casais têm estado a se dispersar e essas coisas todas têm uma grande preocupação do governo e do gabinete em relação aos jovens, às crianças que estão a sair de um lar com problemas. É um jovem logo que também está a crescer com problema e ele, como poderá levar essa sociedade tendo ele problema? Logo, a sociedade também está doente. Então é nessa perspectiva que nós estamos a discutir um bocadinho, porque nós sabemos que o alcoolismo, a violência doméstica, essas coisas todas têm sido alvo, a sociedade tem sido alvo desses males e nessa ordem de ideia nós precisamos dar um basta. Na cerimônia, o secretário de Assuntos Sociais chamou a atenção dos presentes para a necessidade de congregação da família. Quero, no entanto, chamar a atenção das pessoas para a necessidade da congregação da família como sendo a célula maior, a célula que constitui
a nossa sociedade, o tecido social. Portanto, e é a partir da família é que esses assuntos devem começar a ser tratados, tendo depois continuidade na escola, nomeadamente a nível do ensino básico, portanto as crianças mais pequenas, para continuar a ser educadas nesse sentido e, à custa dessa educação e do conhecimento que forem adquirindo, nós transformarmos a sociedade, criarmos um ambiente do conhecimento, utilizarmos esse conhecimento como arma para aumentarmos a produção, a produtividade, afastarmos-nos da pobreza e colocarmos-nos no caminho da criação de riqueza. Espaço de reflexão sobre a degradação dos valores éticos e morais no auditório do Centro Cultural do Príncipe. Fiéis da Igreja Católica veneraram este domingo o padroeiro da Vila de Conde. Uma missa em hora de São Paulo, seguida de procissão, marcou a celebração. Facto inédito nas celebrações religiosas, comemorou-se a conversão de São Paulo, sem, no entanto, a presença da imagem simbólica do santo. Esta igreja é recente, ainda não houve tempo para comprar, nem tempo, e a imagem de São Paulo também é uma imagem, mesmo em Portugal, muito difícil de adquirir. Há muitas imagens de São Pedro e dos outros os santos, mas São Paulo, curiosamente, não é uma imagem muito frequente. Esperemos que dentro de algum tempo nem que a tenhamos que fazer de encomenda e no próximo ano a ver se saímos já com o andor e com a imagem de São Paulo. Reza a história que São Paulo foi um judeu que se converteu para o cristianismo e depois praticou boas ações. São Paulo, pois foi um dos primeiros, ele não foi apóstolo, foi um convertido. E nós celebramos precisamente a conversão de São Paulo. São Paulo era um judeu importante, depois converteu-se ao catolicismo, ao cristianismo, quando ia a caminho de Damasco, hoje a capital da Síria, e lhe apareceu Jesus, caiu do cavalo abaixo e depois perguntou-lhe: Saulo, por que me persegues? E aí começa um encontro de Cristo e uma descoberta de Cristo pelo São Paulo. São Paulo é um dos pilares da Igreja, juntamente com São Pedro. O ofertório, nestas ocasiões, fica mais repleto de dávida generosa dos fiéis. A procissão na principal artéria da Vila de Conde foi um outro momento alto das celebrações. A atividade, para dizer, redobrou-se. Cada ano que passa, Conde está crescendo, estás a ver? E esse ano, graças ao nosso presidente de Câmara e os seus elencos todos, para nós da comissão, ultrapassou a nossa expectativa. Nós não contávamos com isso. Isso superou. Quer dizer que o balanço é positivo? O balanço é positivo. Para nós da comissão, o balanço é positivo. Como tem sido habitual, muitos aproveitam a ocasião para explorar alguns negócios, enquanto outros aproveitam a ocasião para momentos de confraternização. A semana ficou marcada com um incidente que envolveu o brigadeiro Justino Lima, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e um civil. A gravidade do facto levou o Conselho Superior de Defesa a reunir-se durante 2 dias para decidir o seu futuro.
Este órgão máximo de consulta das questões relativas às Forças Armadas condenou a atitude do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Justino Lima, pelo seu envolvimento nos atos de agressão a um civil na parada do comando das Forças Armadas em setembro do ano passado. Entretanto, no final da reunião de auscultação da última sexta-feira, o brigadeiro anunciou que vai colocar o seu cargo à disposição das autoridades competentes. O membro foi informado que, pelo senhor brigadeiro Justino Lima, chefe de Estado-Maior, que iria colocar, eu sublinho bem, iria colocar o seu lugar à disposição. O Conselho de Ministros também condenou os atos praticados pelo brigadeiro, salientando que tais atitudes são indignas do cargo que exerce e violam os princípios do Estado de Direito Democrático. Neste sentido, o governo, através do Conselho de Ministros, exonerou o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e designou o coronel Olinto Paquete, vice-chefe de Estado-Maior, para assegurar as funções de chefe de Estado-Maior, de modo a garantir o normal funcionamento das Forças Armadas, enquanto decorrer o processo de formalização da exoneração de Justino Lima. Os deputados da ADI aprovaram na sessão plenária a sua proposta de alteração à Lei 6/2013 do Estatuto dos Deputados. Os deputados da Ação Democrática Independente justificaram a alteração com o facto de não estarem criadas as condições reais para o exercício de deputado a tempo inteiro no país. As bancadas da oposição, pelo contrário, viram nesta alteração apenas a defesa dos interesses pessoais dos deputados da maioria parlamentar. Visa repor a justeza do exercício da função de deputação, tendo em conta o contexto atual que São Tomé e Príncipe vive. Proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar da Ação Democrática Independente, ADI, visa fundamentalmente o seguinte: criar condições para que os seus militantes que se encontram na função pública e que virão, com certeza, à Assembleia Nacional, passem a oferir 2 salários, 2 remunerações. Nós colocamos a questão para que a lei se faça respeitar. Nós estamos a falar na matéria de separação dos poderes. Ninguém disse que os deputados não podem trabalhar. Os deputados podem trabalhar, mas temos que respeitar a matéria de separação dos poderes. A União Europeia anunciou que já tem aprovado para o país um programa de cooperação avaliado em cerca de 35 milhões de euros. O montante destina-se a projetos nas áreas de água, saneamento e as fileiras agrícolas de exportação. A informação foi avançada pela embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe no final da audiência com o chefe do Executivo são-tomense, Patrício Trovoada. Estamos agora na fase em que temos que começar a trabalhar para identificar ações específicas, projetos específicos para o financiamento. Ainda ao longo desta semana, o Banco Mundial garantiu a continuidade do financiamento dos projetos de adoção às mudanças climáticas. A notícia foi transmitida pela representante desta instituição, Sofia Bettencourt, à saída do encontro com o primeiro-ministro. São Tomé e Príncipe está a preparar-se para a criação de uma autoridade nacional para a implementação da Convenção sobre Armas Químicas. Para o efeito, o país conta com o apoio de especialistas brasileiros que durante uma semana capacitaram técnicos da Administração Central do Estado. Nós elaboramos uma proposta de criação da autoridade nacional, o seu mandato e as suas competências. O secretário-geral adjunto da Assembleia Portuguesa esteve no país para uma visita de trabalho de uma semana. Após vários encontros com as autoridades nacionais, foi assinado um protocolo de avaliação intercalar do Programa de Cooperação Parlamentar Luso-Santomense 2013-2015. Isto, Excelência, demonstra quão importante é para a Assembleia Nacional cooperar com a Assembleia da República de Portugal. A Assembleia da República de Portugal tem tido desde sempre um compromisso político unânime de todos os grupos parlamentares no sentido de apoio à cooperação.
Esta semana, o primeiro-ministro retomou o ciclo de auscultação à população do distrito de Água Grande. Sempre acompanhado de seu elenco governamental, Patrício Trovoada ouviu as preocupações populares e garantiu que vai dar uma atenção especial à questão de saúde, saneamento de meio e melhoria de algumas estradas secundárias deste distrito. Depois, Madre Deus, vamos finalizá-lo. A estrada de Madre Deus vai ser retomada. Na Ilha do Príncipe foi instalado um aplicativo na Direção Regional de Meteorologia no âmbito do projeto das mudanças climáticas. O instrumento possibilita a todos os cidadãos de terem acesso às previsões meteorológicas. É um fenómeno da natureza. 2 cachos de banana saíram de caule de uma bananeira. Aconteceu na região autónoma do Príncipe. É neste quintal da senhora Maria Tomé, em Budbud, cidade de Santo Antônio, de onde fomos chamados para testemunhar este fenómeno. Uma bananeira de 4 metros de altitude, qualidade maçã, que produziu 2 cachos de banana vindo da sua costela. Lá em cima nunca teve nada, só tinha folha. Depois aqui no meio de banana começou a rachar só. Começou a rachar e de repente começou a sair? Banana. Começou a sair essas bananas. Portanto, vejo que aí pronto, há espécie de 2 mangas de banana, que tal. Saiu tudo em simultâneo ou saiu uma depois veio sair outra? Saiu primeiro a camada, depois saiu a segunda. Facto aconteceu há pouco mais de 1 mês e a cada dia que passa são muitos os curiosos que se deslocam ao local para também testemunharem este fenômeno. E tem vindo aqui pessoas visitar? Sim, quando chegam aqui, tira foto, põe no Facebook e outras pessoas ficam estranhas. Porque também fiquei estranha porque eu nunca vi uma coisa assim. Mais um dos mistérios da natureza e desta feita neste quintal na zona de Budbud, cidade de Santo Antônio. E assim concluímos o telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.